Então é isso. Fora isso, a gente tem o Strat Academy, que é um curso, mas enfim, o foco aqui não é merchan. Quem quiser saber mais um pouquinho, chama o time de suporte lá, que eles vão dar uma atenção. A gente está com bastante tumulto em relação à parte de suporte, mas chama lá a Rafa, que ela dá uma atenção, e se precisar, tem meu WhatsApp pessoal também. E é isso, bora para cima, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em relação, alguma dúvida técnica já antes da gente entrar aqui realmente no conteúdo, principalmente no que envolve o conteúdo de hoje, que é o sistema de banco vetoriais, sistema RAG? Alguém tem alguma dúvida já para a gente ir martelando? Não? Show de bola. Então bora lá. O que é o sistema RAG, né? Eu gosto de trazer algumas ideias dinâmicas explicando o que seria o RAG. E o RAG nada mais é do que uma bíblia onde o teu agente pode consultar. Então vamos para o lado mais simples. Imagina que você tem um agente, que ele é o agente comercial, né? Então, um agente comercial, um agente de suporte e tudo mais. E imaginem um agente aqui como uma pessoa. E imaginem que vocês colocaram ela lá na frente de caixa da empresa e toda hora que ela se bater com alguma informação, ou enfim, não tiver alguma informação, ela tem lá uma bíblia, uma consulta que tem todos os dados da empresa onde ela pode consultar isso de forma rápida. Então, isso é o RAG, isso é o banco de dados vetorial, é um sistema ali para dentro do RAG, onde a gente trabalha arquivos, trabalha texto, trabalha imagens, trabalha, enfim, todos os tipos de informações que a gente pode colocar numa bíblia, vamos dizer assim, num treinamento em si de inteligência artificial para que ele possa consultar, isso transformado em dados. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os chunks, né, que seriam como o banco de dados vetorial ele lê isso, mas eu vou trazer aqui só um dinamismo aqui, deixa eu ver se tem alguma informação aqui que vai ficar fácil da gente explicar. Uma imagenzinha. Acho que aqui vai ficar bom. Mais simples. Show. O que a gente tem? A gente tem todos os dados que eles são compartilhados. Deixa eu só puxar aqui. Que vai ficar melhor ainda. Show. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza. Imagina que a gente tem todos os dados, e quando a gente fala em dados é o quê? São os PDFs, são os manuais. Imagina que, por exemplo, eu tenho uma montadora de veículos e ela tem o manual de um automóvel. Então, a gente consegue colocar todos esses dados dentro de um banco vetorial, banco de dados vetorial, para que a IA possa acessar essas informações. Então, aqui a gente vê toda a parte de dados, a gente transfere, converte isso, esses documentos em objeto. O que é objeto? Basicamente, a gente transforma esses dados em chunks para dentro do meu banco de dados vetorial para facilitar a leitura. Então, é como se fosse, trazendo um posicionamento aqui, esses chunks é uma leitura da IA que ela vai fazer, onde ela consegue reaproveitar as escritas. Então, vamos dizer que aqui tem um monte de informação, só trazendo aqui de forma dinâmica. E essa informação, ela pode ser feita uma consulta em query baseado no contexto aqui de banco de dados vetorial. Então, a gente pode buscar esses chunks aqui, informação para dentro da inteligência artificial, para ela analisar o contexto. E o que traz isso, né? A gente traz uma inteligência gigantesca para dentro da parte da nossa LLM ali, do nosso agente, por exemplo, onde ela vai poder fazer uma consulta, e uma consulta que ela tem uma latência mínima. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando em código. Então, todos esses dados são convertidos em objetos e colocados dentro do banco de dados vetorial. Depois a gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Eu já separei aqui a conta da Strat aqui para a gente colocar, fazer uma busca SQL, quem está acostumado aí com a parte de banco de dados já. E como é que a gente faz essa busca via query e como é que a gente traz essa resposta para dentro da nossa inteligência artificial, para dentro do nosso agente, para que ele possa usar isso como contexto de resposta.
Então, ele vai ter uma dúvida, ele vai lá dentro do meu Vector Store, aqui a gente vai utilizar o Vector Store do Supabase. Quem está acostumado aí já sabe que a gente acompanha sempre a questão do Supabase aqui, principalmente pela questão do Postgres e tudo mais. Todos os agentes que a gente desenvolve aqui são Supabase, e de novo, eu mostro que a gente aplica aqui em cases reais. Então, se a gente aplica Supabase, se a gente aplica essa questão do banco de dados vetorial, é isso que eu vou trazer para vocês. Eu não vou ficar buscando, por exemplo, Pinecone. Ah, Albert, por que tu não usa isso? Por que tu não usa aquilo? Não, porque eu explico aqui realmente o que eu aplico dentro da nossa agência. Então é isso que eu trago aqui resumidamente para vocês. Isso aqui é só uma ideia de conceito, tá? Para quem não estava ainda por dentro desse acompanhamento, para quem não tinha ideia do que seria um banco de dados vetorial ainda, mas basicamente é uma facilidade de consulta que a gente tem ali para buscar informações com uma latência mínima. Então, buscar informações, trazer inteligência para o meu agente de forma fácil. Aqui a gente tem deixa eu ver. A gente tem dois sisteminhas aqui que eu montei, só copiei aqui do cliente, já trouxe para cá, depois a gente vai montar um do zero. Mas, basicamente, o que a gente precisa para ter um banco de dados vetorial para poder consultar e, principalmente, para poder fazer o upload de arquivos dentro dessa estrutura. Primeiramente, como aqui a gente está utilizando o Supabase, vocês conseguem ver o nó do Supabase, a gente precisa, como primeira etapa, deixa eu colocar aqui, como primeira etapa, a gente precisa criar esse banco de dados vetorial lá dentro do Supabase. Então, como primeira etapa, a gente vai fazer isso aqui juntos. Eu vou mostrar para vocês, a gente faz isso de forma muito fácil, tem um código aqui que é liberado pela própria OpenAI. Deixa eu só botar aqui. E aí, aonde eu encontrei isso? Albert, aonde tu encontrou isso aqui? Eu gosto bastante de trazer para vocês a questão da documentação, então é muito importante, quem acompanha aí já os conteúdos lá do curso, eu falo muito sobre isso. Então, sempre vocês vão encontrar essas informações dentro da documentação, seja ela a documentação aqui do caso do Supabase, que é o que a gente vai utilizar, seja ela a documentação do N8N, ou seja ela a documentação de qualquer sistema que tu for fazer. Então, aqui, como a gente usa o Supabase, banco de dados vetorial, e a OpenAI como modelo, como linguagem aqui de inteligência, a gente tem dentro aqui dos documentos, fala um pouquinho sobre como fazer a busca, sobre como criar essa questão dos embeddings, né, que seria parte do banco de dados vetorial. E aí, depois eu deixo o link para vocês desse documento, mas basicamente o que é isso aqui? Isto é um criador em código aqui para a gente criar esse embeddings aqui dentro do Supabase de forma rápida, fácil, simples. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um banco de dados vetorial aqui dentro via SQL, via padrão de SQL. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no maisinho, Create a Snippet, vou jogar o meu código aqui internamente, e aí, muito importante, né? Eu vou gerar uma tabela, ó, Create a Table Documents. Então, essa vai ser o nome da minha tabela. Albert, uso o mesmo Supabase para mais de um cliente, tem uma estrutura onde eu quero criar um banco de dados vetorial para uma função e outro banco para outra. O que tu indica? Cada uma, no mínimo, com nome, se for na mesma conta, ou então clientes usar um Supabase para cada cliente, que seria o mais sensato aqui, vamos dizer assim, em relação à estrutura. Então, coloquei aqui o que a gente tem de informação, ele já traz isso aqui, documentação, tá? Isso aqui até o próprio ChatGPT consegue gerar de forma muito fácil. É só você pedir, gera um padrão SQL aí, para eu colocar no SQL Editor dentro do Supabase, para criar um banco de dados vetorial, tal. Então, aqui ele vai criar, como se eu estivesse realmente criando manualmente, mas aqui a gente vai rodar um comando e vai fazer isso aqui de forma bem simples. Então, eu só dei um run aqui. Show, ele foi lá e criou, então deu success aqui. E aí, se a gente for lá no meu Table Editor, eu já tenho aqui, ó, o meu Documents. O que ele criou basicamente? Ele criou uma coluna ID, criou uma coluna Content, que é onde vai ficar todas as informações que a gente vai consultar dentro do meu banco de dados vetorial,
metadata, que é basicamente um JSON ali de objeto, onde vai ter todas as informações dos chunks e toda a estrutura desses documentos, e o embeddings, que é realmente a parte de dados vetorial ali, que é toda a estrutura dos documentos que eu vou colocar. Então, basicamente, trazendo de novo, pessoal, isso aqui, como é que eu cheguei nisso aqui? Documentação ou chat GPT, não vou entrar muito ao mérito aqui de explicar, porque é só copiar, fazer o que eu fiz aqui, ó, copia, cola. Se alguém tiver uma dúvida mais específica, Albert, eu quero mudar isso aqui, quero fazer diferente, quero criar um padrão para clonar isso aqui para vários clientes quando eu crio um Supabase. Isso a gente pode conversar depois em uma call mais avançada, mas aqui eu vou trazer o básico, que é realmente só para fazer funcionar. Pessoal, até aqui, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Mandem no chat, abram o microfone. Não. Mais alguém? Alguém está perdido? Alguém não sabe do que eu estou falando? Agora tudo ok. Pode dar andamento aí. Show. Vamos embora então. Criei meu banco de dados vetorial, certo? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar incluir informações aqui dentro desse banco de dados. Então, a criação... Deixa eu só colocar esse linkzinho aqui. Que aí... Show. Depois eu monto esse documento aqui para compartilhar com vocês. Criei meu banco de dados vetorial. Eu vou precisar incluir arquivos no meu banco de dados. Então, o que eu vou colocar aqui? A gente pode criar vou colocar um PDF aqui básico para a gente ver isso ser transformado em dados. E aí a gente vai ver o fluxo aqui, basicamente, como é que eu, Albert, dentro da operação aqui, dentro da nossa agência, a gente faz a inclusão disso aqui. Trazendo um posicionamento para vocês, quem é mentorado e aluno já sabe um pouquinho sobre como é que funciona a nossa estrutura dentro do Drive para cliente. Quando o cliente entra, a gente tem toda uma estrutura padrão aqui para os clientes. Deixa eu só pegar o link do Drive que eu estava aqui. Cada cliente tem um Drive específico e fica lá na descrição do grupo do cliente no WhatsApp. Quando o cliente precisa fazer uma atualização, alguma coisa relacionada à informação, Albert, mudou um manual, quero incluir mais coisa, mudou informações dentro do meu e-commerce, aí eu exportei as descrições, exportei os SKUs, exportei os produtos e quero incluir. Hoje os nossos clientes fazem isso de forma automática. A gente tem um acompanhamento suporte ali que faz o time de CS faz esse acompanhamento com os clientes, mas a gente libera o Drive para eles colocarem. Então vai ter uma descrição lá no grupo do meu cliente, por exemplo, e ele vai poder fazer a atualização desses documentos. E aí ele vai ativar esse fluxo, vai estar ativo aqui dentro do fluxo dele, ó. Vocês podem ver que a gente coloca essa aqui é uma estrutura de cliente, ó. Quem não acompanhou, ela está rodando aqui. E aí a gente tem a questão do início de follow-up, explicando um pouquinho sobre esse fluxo do cliente. Ele tem aqui a inclusão de arquivos dentro do banco de dados vetorial, já com todas as credenciais. Ele tem todo o agente, estrutura aqui do que está rodando lá para ele, toda a parte de fragmentador de mensagem. Não lembro quem mandou mensagem também pedindo para falar sobre isso hoje. Eu vou fazer uma breve introdução aqui depois sobre a fragmentação de mensagem, mas o meu próprio cliente consegue fazer essa inclusão. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre como é que funciona esse fluxo aqui. Deixa eu só pegar a estrutura do Drive aqui na minha outra tela para poder segmentar. Show. O que a gente tem, basicamente? Uma pastinha no Drive, onde eu vou estar escutando essa pasta dentro do meu trigger. Então, tá aqui, ó. Eu tenho dois triggers aqui, basicamente. Um é para criação de arquivo e outro é quando eu tenho um update de arquivo, quando eu tenho uma atualização ou qualquer informação que mudou, às vezes mudou o nome do arquivo, mudou alguma informação interna, enfim. A gente faz toda essa escuta aqui em duas fases, basicamente. E aqui é bem simples, ele vai ter a credencial. Quem não sabe sobre credencial, a gente tem bastante de conteúdo sobre isso já dentro da área de membros já. E ele vai ficar escutando aqui a cada minuto se teve alguma alteração. Aqui eu botei a cada minuto porque eu dupliquei, né? Mas não necessariamente ele fica a cada minuto nesse pool aqui. A gente coloca ali a cada 3 horas, cada 5 horas ou a cada dia, dependendo do cliente, quando não tem nenhuma alteração. E eu busco lá por URL, que o URL é a URL de compartilhamento da minha página. Então ele vai ficar escutando sempre que tiver alguma troca de arquivo ou alguma inclusão de arquivo aqui nesse caso. Ele vai startar o meu fluxo e esse fluxo, basicamente, ele vai buscar o ID. Deixa eu abrir aqui. Ele vai buscar o ID do meu arquivo.
ele vai deletar as colunas antigas dentro do meu... Deixa eu só puxar aqui, ó, para dentro dessa credencial. Ele vai deletar aqui as colunas antigas dentro do meu banco de dados vetorial, aqui esse que eu acabei de criar. Por que deletar as antigas? Porque imagina que teve uma atualização de arquivo ou alguma informação. Então, ele vai deletar a estrutura antiga ali para subir essa nova estrutura. Aqui ele vai buscar o arquivo basicamente lá dentro do Drive. Então, se eu colocar um PDF, ele vai baixar esse PDF. E aí, depois que ele baixar o PDF, ele vai fazer essa estrutura aqui de inclusão dentro do meu banco de dados. Deixa eu só trocar aqui. Dentro do meu banco de dados dentro do meu banco de dados vetorial, usando o carry name, que seria o match documents. O que é o match documents? Lembra que a gente fez uma estrutura aqui, cadê? Dentro do meu número aqui, ó. Ele tem essa estrutura aqui de match documents, que é basicamente para buscar os arquivos via embed vector. Então, aqui dentro do embedding desse vector aqui, dessa coluna do vector, vai ter as informações ali em objeto e ele vai fazer um match, né? O que é o match? Buscar o ID desse documento para excluir ele ali internamente ou para incluir ele ali internamente. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Em relação ao file ID, que eu só copiei esse carinha aqui. 200 chunk size e aqui não. Show. E aí a gente tem essa estrutura aqui, que ela é necessária tanto para leitura, a gente vai ver depois aqui, ó, quanto para inclusão de arquivos, que é a estrutura basicamente do Supabase. Não vou entrar muito a fundo aqui o que faz cada coisa, mas a gente usa o embeddings, por exemplo, hoje a gente usa o modelo ADA 2 para a inclusão dos embeddings, então a gente usa OpenAI. De novo, quem não acompanhou, eu utilizo o Supabase aqui para banco de dados vetorial e utilizo o OpenAI aqui tanto para a estrutura de agentes, quanto aqui para a parte de embeddings. Albert, por que tu não usa o Gemini? Por que tu não usa o Pinecone? Por que tu não usa... Galera, a gente tem um fluxo aqui muito grande, a gente tem uma estrutura de testes dentro da agência, a gente está testando informações, mas em clientes a gente usa o que já funciona. Por que eu não uso um negócio gratuito? Porque eu ganho grana com isso, a gente não tem preocupação em querer baratear o custo. Não, aqui a gente joga o que funciona, o que é robusto. Por que a galera pergunta por que tu usa DigitalOcean, não usa uma Hostinger, não usa uma VPS mais barata, alguma coisa assim? Porque dentro da empresa a gente tem uma estrutura de clientes que não pode vacilar. Então, a estrutura ela tem que estar 100% funcional. Isso aqui é uma V2 que está rodando em cliente dentro dessa VPS, e depois ela vai para a VPS exclusiva do cliente lá, para poder rodar isso em escala. Então, normalmente, quando a gente altera uma versão, ela volta para dentro da nossa estrutura de testes para rodar, e aí depois a gente só, principalmente por credenciais, informações que a gente tem aqui de testes. Então, vamos fazer uma inclusão aqui. Deixa eu só achar um PDF aqui para a gente incluir. Que ele não já... Não. A DigitalOcean, a gente tem aquele programa de parceiros lá, hoje nós somos parceiros oficiais da DigitalOcean, a gente tem aquele plano de $200. Deixa eu ver se a câmera bugou para vocês aí, não. Áudio tá ok, tá, né? Deu uma travadinha. Áudio ok, áudio tá normal. A câmera que trava um pouquinho, mas o áudio tá seguindo 100%. Show, beleza. A DigitalOcean, a gente tem essa parceria, tu vai conseguir usar os créditos, não precisa comprar o plano, a única coisa que precisa fazer é cadastrar um cartão de crédito, mas não vai ter não vai debitar nada do teu cartão. E aí, o que eu indico, eu sempre falo isso, pessoal, principalmente com a galera que quer usar os $200 grátis por 60 dias sem gastar nada, ou coloquem um cartão virtual, crie um cartão virtual no Nubank, quem tem PJ, conta simples, Inter, dá para fazer isso tranquilamente. Cria um cartão virtual, coloca na DigitalOcean, já exclui o cartão, porque daí depois não vai ter cobrança, quiser cancelar a conta, cancela. Ou lembra depois, chegando nos 60 dias, a DigitalOcean até manda um e-mail, mas tem que ficar ligado para cancelar. Então vocês podem chegar lá, só dar baixa nos droplets, cancela todos os droplets, ou exclui, ou só pausa eles, que eles vão parar o consumo. Então, não precisa comprar o plano, vocês conseguem usar 60 dias, por isso que a gente tem o cupom lá, eu bato bastante na tecla. Usem lá, principalmente para testar, enfim, eu quero subir lá,
coloquem uma VPS até boa lá para rodar, porque tem $200, pode gastar isso em 60 dias. Se tu botar uma VPS de $100, tu vai ter uma monstruosa lá, vai poder rodar, instalar o que quiser para testar. Então, sobre a VPS é isso. Quem quiser depois o link tá na descrição do grupo, ou só manda um comando lá no grupo, deixa eu mandar aqui já. E aí ele libera o linkzinho para vocês lá. Hashtag links. Beleza, vou subir um PDF, já me perdi aqui, deixa eu achar um PDF de orçamento, não. Um PDF aqui de emagrecimento para um cliente que a gente tem aí, ó. Continuar, upload. Só se tá ligado aqui. Então, ó, tá subindo o arquivo. Ele é um PDF de um bagulho de emagrecimento, enfim, tem algumas informações e a gente vai conversar com esse PDF aqui agora. A gente vai trazer essa estrutura. O que aconteceu aqui, ó? Nossa primeira vai ficar disponível lá dentro da nossa comunidade. Quem não tem o acesso ainda, acessa 100% grátis. É só, acabei de mandar um /links lá, ele vai mandar o linkzinho do acesso do curso gratuito. Sobre a questão da parte dos arquivos, a gente fez a inclusão. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, eu só subi um arquivo PDF aqui dentro dessa pasta, e essa pasta, ela está vinculada dentro da escuta, né? Lembra que eu coloquei o linkzinho da escuta aqui. Então, ele recebeu essa informação, ele buscou esse ID do arquivo, então, ó, ele só buscou o ID do arquivo, deletou o que tinha no meu banco de dados, como não tinha nada, isso aqui é uma busca de string, né, SQL, ele vai lá e busca o JSON dentro do metadata e file ID, que é esse carinha aqui, ó, dentro do metadata JSON. Não vou entrar muito ao ponto dessas informações mais simples. Baixou aqui, ó, baixou o meu documento só para ter isso em arquivo binário dentro do N2N, porque a gente precisa incluir isso em arquivo binário. Muita gente pergunta, Albert, por que tu traz isso dentro do Drive? Porque essa estrutura aqui é simples, tá? Eu mando o link para o meu cliente, tem lá na descrição, ele faz o upload, se ele precisar atualizar alguma coisa, enfim, meu time não participa muito ativamente de ter que dar suporte com isso, e de novo, trazendo uma estrutura para vocês que funciona dentro da nossa agência, e aí ele baixou o arquivo, ele vai incluir esse arquivo dentro do meu banco de dados vetorial. Deixa eu só ver que eu só dupliquei esse fluxo e depois criei a credencial aqui. Deixa eu só puxar o nosso erro aqui. Tá na credencial antiga. Só um minutinho. Quem tiver dúvidas aí, vou deixar disponível. Vou deixar disponível, sim. Deixa eu só puxar o File ID aqui. Você é um prefeito. Tamo junto, irmão. Quem tiver dúvidas aí, quiser ir mandando só até eu arrumar as credenciais aqui, que normalmente quando eu duplico a operação aqui, precisa trocar algumas informações só para não aparecer. Vou mandando aí que a gente vai matando as dúvidas. Tem alguém que já utiliza aí banco de dados vetorial? Já utiliza o sisteminha RAG aí, dentro dos agentes? Doutorando dispara do WhatsApp, queria tirar uma dúvida com você. Essa parte de listas. Galera, lista, para quem acompanha, o pessoal da mentoria também, a gente utiliza aqui internamente a gente tem scrapping, tá? Mas as listas internas para disparo para nossa agência, para a parte comercial, de novo abrindo o ouro aqui para vocês, a gente utiliza uma empresa aqui. Então a gente exporta lá por KNAI, exporta o ICP definido que a gente quer prospectar, e aí em cima desse ICP a gente exporta a lista e coloca essa lista lá internamente dentro da nossa estrutura de disparos para prospectar clientes aí para nossa agência. Quem acompanha também as nossas aulas sobre comercial e tudo mais,
sabe que a gente investe bastante nessa parte comercial. E, de novo, trago para vocês, ontem eu conversei com o Kael, não sei se está aí também, está por aí, vamos ver. Aí, ó, tá aí, ó, o mestre. Conversei com ele, falei muito sobre essa estrutura comercial ali, sobre o que a gente faz, e o que eu indico, pessoal, não fiquem só dependendo de uma fonte comercial. Busquem, hoje a gente faz até mídia off, não sei quem viu meus stories esses dias, a gente tem todas as academias aqui da cidade, a gente tem aquelas TVzinhas, sabe, passa propaganda nossa, nos elevadores de centros comerciais aqui da nossa cidade, passa propaganda nossa, a gente investe em anúncio, tem prospecção, investe em programa de parceria, também trazendo, posso falar um pouquinho sobre isso depois, tem os programas de parceria que a gente faz aqui internamente com os clientes para indicação, e tem bastante coisa assim que a gente já sabe que é certeira, que vai dar certo, então é o que a gente traz aqui de informação para vocês, a gente abre a nossa operação, empresas aqui, e aí scrapping quando é para cliente, a gente tem bastante cliente que utiliza, deixa eu copiar aqui, que utiliza a parte de prospecção e a gente faz via scrapping, Rapid API, a gente utiliza para alguns setores, para fazer esse scrapping geral. Prospecção de imagem. Quem faz o disparo é o fluxo de disparo, tá? Quem faz a prospecção é um fluxo de disparo, e aí quando receptivo, ele cai num agente de IA que faz toda a parte de agendamento, independente de qual seja. Então tem uma estrutura de fluxo, né, de agente para disparar e uma estrutura de fluxo de agente para receber essa galera e agendar. Usava o reg da OpenAI. Também funciona, o único problema do regzinho da OpenAI é a questão de custo, tá? Ele é um pouquinho caro. Eu não sei como é que tá agora, deve ter reduzido bastante, mas lá, quando lançou toda essa parte estrutural, era um pouquinho caro e a gente partiu para a estrutura dos pavês. Eu tenho Hostinger no UBS. Galera, não deve, eu não sou dono da verdade aqui, eu gosto de ser transparente com vocês. Vocês podem utilizar Hosting, podem utilizar Hetzner, podem utilizar qualquer outra VPS. Eu indico DigitalOcean por questão de segurança, por questão de escalabilidade e estrutura, tá? A estrutura que a gente tem é robusta e aguenta bastante, por isso que eu indico HostGator, mas você pode fazer na Hosting, pode fazer em qualquer VPS, mas cada uma tem seu ponto positivo e negativo. O ponto negativo da DigitalOcean é que ela é um pouquinho cara comparada às outras, mas em questão, assim, de estrutura, tá, pessoal, é um canhão. Quem já usou, quem acompanha aí a estrutura DigitalOcean sabe que não tem nem comparação. Hostinger, eu não indico por questão, principalmente questão de WhatsApp, tem bastante problema, vai chegar uma hora que tu vai tomar bloqueio, não vai saber nem por quê, por umas questões aí que eu não vou nem entrar ao mérito de falar para não, enfim, não bater nos outros, assim, em relação à qualidade, mas, cara, pode usar, não sou dono da verdade, não deve utilizar DigitalOcean, mas se tu quer escalar, quer montar uma agência, quer montar uma estrutura que comporte realmente a escala, eu indico que tu utilize, sim, a DigitalOcean. Deixa eu puxar mais para baixo aqui. Sobre a questão do RAG ficar meio perdida, tá? A questão do RAG, principalmente em relação à estrutura, à alucinação, muito vai em critério da questão do prompt, tá? Trazendo um ponto para vocês, isso existe, essa alucinação existe, só que RAG não é local de colocar informações importantes que precisam para qualificação, para processos. Vamos lá, vamos falar de um agente comercial. O RAG ele não é o local para ficar estrutura onde de informações importantes que dependem para a parte do contexto de fluxo comercial. Por quê? O local disso aí é dentro do prompt. Albert, mas vai consumir, vai ter uma estrutura, não sei o quê. Não tem como fugir, tá? Não tem como colocar informações importantes, por exemplo, do fluxo comercial dentro do RAG e esperar que a tua IA interaja com o RAG sempre que necessário. O RAG ele não é o local de colocar informações realmente estruturais ali, vamos dizer assim, né, para dentro de um fluxo comercial, e sim o local de colocar um banco de informação que ele possa consultar sempre que ele precisa, e aí, de novo, isso tem que estar estruturado dentro do prompt também, tá? Isso tem que estar descrito dentro do prompt para que, deixa eu só puxar aqui, para que essa alucinação não aconteça. Casa dos dados também é bom, isso. A gente usa a empresa aqui, ele é bem salgado, o plano anual dele a gente pegou na Black Friday, mas qualquer outra estrutura aí de dados que vocês consigam,
dá para fazer. Ou a gente faz tudo ou só no primeiro contato? Acredito que está falando dos disparos, né? Depois eu mostro aqui a estrutura de disparos. Ó, 0,1 cents de dólar por dia, show. B2B Leads nunca usei. Beleza, para verificar se o número tem WhatsApp. Galera, a própria API da Evolution, qualquer API de WhatsApp faz essa checagem, tá? Verificar se o número tem WhatsApp. Ele já faz ali automaticamente, a gente inclui isso dentro do fluxo. Como é que migra da VPS? Cara, a migração de VPS, não sou a pessoa técnica, a gente tem um time técnico aqui para essa parte, mas o que eu indico, cara? Cria do zero ali e depois só importa os fluxos e credenciais do N8N. Então, tu vai baixar tudo que tu tem de estrutura, a gente tem um fluxo ali de backup dentro da área de membros, que a gente ensina a fazer todo esse backup de credencial e backup de fluxos, e depois vai importar no novo N8N. Acho que é mais isso. Aí vai mudar a questão de webhook, né? Tem que ficar ligado nisso. Se mudar a questão de domínio ali, enfim, vai ter uma estrutura um pouquinho mais chatinha. Show, LinkedIn, com certeza. Tem a Lusha, eu acho, que é um software lá um pouquinho mais caro, né? Para fazer prospecção, mas dá também. Evolution, a gente utiliza o das EPI ali. Vai depender muito da questão de estrutura ali, se tem o 9 na frente ou não. Eu acho que a ZPI é melhorzinha para fazer isso. Beleza. Ó, já me perdi aqui. Para quem não sabe, eu tenho um TDAH forte. Quando eu paro de fazer uma coisa e vou para outra, eu me perco. Deixa eu só finalizar o banco de dados vetorial aqui. Extension vector. Ctrl F. Comments. Deixa eu ver se eu abro aqui. Agora tá aparecendo. Aí. Deixa eu só botar outra conta do Supabase. Deu logout. CRM para gerenciar minhas automações, estou vendo problema de cores para acessar a API da NTVN. Já teve problema. Dá uma olhadinha na questão da estrutura de VPS ali, para ver a questão de... Tu usa a DigitalOcean, não? Dá uma olhadinha na questão do... Não sei como é que tá a estrutura de Portainer, EasyPanel ali, mas na questão do Traffic, e ver como é que está a estruturação dessa parte no Cloudflare, principalmente. Então, ali tu vai ter algumas modificações que tu vai precisar fazer. A gente já teve esse problema. A gente já teve esse problema e é uma coisa que dá uma vez só. Depois tu monta a estrutura. Pô, não tá entrando na credencial, peraí. Ao vivo. Ai. Peraí. E aí tu vai montar essa estrutura ali e tu não mexe mais, sabe? É uma vez só que dá esse bugzinho. Eu não lembro exatamente. Vai depender muito do CRM, vai depender muito de como é que tá a autenticação disso aí. Mas tem bastante aplicação que a gente faz que às vezes dá problema e tem que revisar.
eu abrir aqui, agora foi. Show, enquanto carrega ali, é só que eu mudei as duas credencial ali e não tava puxando. Mas show. Aqui ele vai fazer a inclusão, só tô arrumando a credencial do meu Supabase aqui que tá carregando ainda. Mas assim que voltar eu já habilito. Mas ele vai fazer a inclusão de todo esse material lá dentro do banco de dados vetorial, dentro do Supabase. E esse PDF, ele vai ficar disponível lá para a gente poder acessar e consultar isso em forma de dados, em forma de objetos. É muito importante aqui a gente trabalhar a parte dos chunks. O que são os chunks? Só para trazer uma imagem aqui. Basicamente, aqui, ó, aquela estrutura que eu tentei desenhar ali para vocês, aqui, ó, é isso aqui. Quando a gente utiliza uma estrutura, vamos dizer que isso aqui é as informações do PDF, tá? As informações do PDF, elas estão descritas aqui internamente dentro da parte estrutural, e os chunks e o overlap é basicamente o quê? O chunk, ele é a divisão que a gente faz aqui, ó, entre temáticas baseado na quantidade de caracteres ou quantidade de tokens que a gente vai trabalhar. E aí, o que é o overlap? O overlap, basicamente, é buscar essa informação entre os dois chunks. Tá vendo que a gente tem aqui do outro lado do desenho? Mas, basicamente, é isso aqui que eu tentei desenhar para vocês. É melhor aqui na imagem mesmo. Que é para tentar achar o contexto dentro dessa mesma informação. Então, vamos dizer que aqui vai falar sobre laser, aqui fala sobre life, short, não sei o quê, aqui fala sobre life também. E aqui fala sobre life também. Então, basicamente, ao invés de pegar apenas o chunk ali com porcentagem de precisão de informação, a gente acaba pegando esse overlap, que é o quê? Um pouco para cima, um pouco para baixo. Entendam a modo português de falar, entendam esse overlap, que é o quê? É um pouco para cima e um pouco para baixo do chunk, e é onde a gente controla essas informações. A gente controla o chunk size, que seria basicamente quantos, não é necessariamente quantos caracteres, né, mas é quantas estruturas ali ele vai suportar aqui de informação, quantos amarelinho desses eu quero fazer, né? Opa! Quantos chunks eu quero dividir essa informação, esse meu arquivo. Claro que quanto menor a informação, quanto menos chunk dentro de uma informação, maior vai ficar essa questão de consulta. Então, o que a gente leva aqui como padrão é entre 1.000, 1.500 e 2.000 para chunk size, depende muito da questão do cliente ali, o que vai ser importante. E o overlap a gente sempre trabalha em torno de 200, 300, 500, nada mais do que isso, que é basicamente para pegar o contexto desses dois. Por quê? Se eu tiver chunks muito pequenos e um overlap aqui muito grande, só para vocês entenderem a estrutura. Aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai acabar pegando informações acima do esperado. Então, essa estrutura é uma estrutura simples que a gente utiliza aqui entre 1.000, 1.500 chunks e 200, 300 de overlap, que é basicamente quanto que a gente vai pegar no retriever, né, que vai ser a resposta dessa consulta. Pode parecer, às vezes, um pouquinho complicado, é até difícil de explicar isso aqui, de trazer essa informação de modo didático, assim, para vocês, mas quem ficar com dúvida, depois pode me chamar, eu posso explicar isso de forma um pouquinho mais dinâmica, trazendo para cases reais, mas entendam o chunk como amarelinho e o overlap, o chunk overlap é basicamente informações que eu pego acima e abaixo para que a IA tenha contexto. Então aqui a gente está vendo essa estrutura aqui de Vector Store para banco de dados vetorial dentro do Supabase, e são essas as configurações que eu tenho que fazer. Elbert, você indica alterar, vamos para a questão do template, né? De novo, eu sou bem contra template, aí quem me conhece sabe que, beleza, o template ele vai funcionar aqui para vocês para o entendimento, mas ele não vai funcionar
principalmente, ó, o que eu acabei de fazer, qual que é o erro que eu acabei de ter. Eu fui lá, copiei do cliente, eu não acabei não preparando o material para a live aqui, só fiz rapidinho, realmente para mostrar ao vivo para vocês. E aí o que aconteceu? A gente tem dois, só para não abrir o banco de dados do cliente em específico, eu criei um da Academy aqui, que a gente usa para cursos e mentorias, e coloquei lá e deu erro. Então é isso, às vezes tu vai importar um template, se tu não souber resolver, se tu não souber fazer, tu vai morrer na praia. Então tu vai olhar e vai falar, putz, o que aconteceu aqui agora? Então é muito importante não só ter o entendimento ali da parte, vamos dizer assim, da parte técnica, né, teórica, quanto da parte prática, quanto colocar em prática. Então, realmente, beleza, eu vou importar o template, mas eu vou abrir esse nó aqui, o que esse nó faz? Ele busca o File ID da onde? Dentro do meu Drive. Albert, eu não utilizo o Drive, eu utilizo, sei lá, às vezes tu pode botar um webhook aqui, um formulário, aí, Gustavo, a gente que fez aquela questão do formulário lá na última mentoria, tu pode muito bem colocar aqui, ó, um formulário, e aqui dentro do formulário tu vai colocar um campo do tipo, deixa eu ver aqui, do tipo file. Então ele vai importar aqui, deixa eu só botar qualquer coisa aqui, ele vai importar um arquivo. Então, tu vai precisar desse arquivo, tu vai ter que tratar esse arquivo, quem já mexeu com formulário sabe, quando a gente importa arquivo, eu preciso tratar ele com no code aqui, porque ele é um arquivo binário e eu preciso armazenar ele. E aí tu vai colocar, tu vai puxar o File ID como o ID do próprio arquivo que vai fazer o upload ali. Fomos um pouquinho longe, mas voltando aqui para a parte de banco de dados vetorial. Quais as informações... Deixa eu só puxar aqui. Quais as informações que a gente tem aqui para consulta? Deixa eu só ver se está na... Show, busco aqui. Vou puxar nessa credencial de cima aqui que já está ok, enquanto o time arruma outra ali. E beleza, a gente analisou aqui a parte de criação, certo? Então a gente criou a estrutura lá no Supabase, do banco de dados vetorial, montou essa estrutura lá internamente, trouxe esses dados, essa importação. Deixa eu ver se liberou aqui. Documents. Show. Ó, liberou essas informações aqui, ele criou metadata e criou embeddings. O que é esse embeddings? Para quem está analisando esses números aqui e está perdido, pensa, putz, que caralhada de informação é essa? Os embeddings, deixa eu botar aqui, basicamente são essas informações aqui, ó, traduzidas em números, tá? Em vetor. Vetor, para quem não sabe, vetorial. Aqui, ó. Vai ser bom trazer esse contexto aqui para vocês. Explicando um pouquinho da parte teórica, o que são os embeddings, né? A gente vai ter toda a estrutura de dados e esses dados são transformados num modelo. Lá dentro do nosso modelo, a gente utiliza o embedding ADA2 da OpenAI. Tu pode utilizar qualquer modelo de LLM em si para fazer esses embeddings. Mas o que ele faz? Ele busca as informações e transcreve isso em vetor, em dados numéricos mesmo. E é assim que uma inteligência, é basicamente assim que uma IA funciona por trás, é assim que o ChatGPT funciona, com dados vetoriais de inteligência artificial. Então, basicamente, são objetos que são transcritos de informações, onde a LLM consegue entender isso numa velocidade absurda e buscar essas informações dentro do banco de dados. Então, aqui a gente tem, ó, todo o banco de dados vetorial, a gente tem informação de contexto, né? Então, aqui a gente vê, ó, toda a informação do PDF e tudo mais, tá tudo aqui interna dentro dessa estrutura, ó. A gente vê toda a informação aqui. E aqui a metadata, basicamente, é o ID que eu comentei, ó. Deixa eu puxar o ID aqui. Ó, File ID, que é o ID que a gente utiliza aqui internamente, ó, File ID, que é o número do arquivo do Drive, basicamente. E a gente montou a estrutura, criou um banco de dados vetorial dentro do Supabase, fez a conexão, montou e incluiu um arquivo. Incluiu o arquivo aqui pelo nozinho de baixo aqui, que é o nozinho que a gente tem bem fácil aqui.
Aqui a gente está fazendo uma consulta. O que é uma consulta? Eu botei o chat aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Vocês conseguem... Isso aqui é um agente de inteligência artificial comercial e de suporte que está implementado em um cliente, está rodando isso aqui ao vivo, e ele está buscando informações dentro do RAG sempre que possível. Aqui, ó. E esse banco de dados vetorial, ele está aqui como tool dentro do RAG, dentro do meu assistente, do meu agente de inteligência artificial aqui dentro do End-to-End. Aqui na aula, ó, vocês vão ver, pô, Albert, por que tu colocou o chat, né? Porque é só para mostrar aqui para vocês de forma rápida, sem ter que abrir o WhatsApp aqui, principalmente por questão de credencial, tá, pessoal? A gente tem que tomar um cuidado. E, de novo, diferente do mercado, eu abro a operação real, então eu mostro aqui, então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas aqui. E às vezes a gente acaba não conseguindo mostrar muitas informações. Então aqui eu coloquei um chatzinho como trigger, mas isso aqui poderia ter vindo do WhatsApp, poderia vir do Telegram, qualquer informação que vocês queiram, poderia vir de um chat dentro do site do cliente. Aqui eu coloquei para facilitar de novo, eu coloquei um question and answer, que é basicamente busca as informações já para ele ir para dentro do RAG, e principalmente, não lembro quem comentou aqui, como é que tu faz para ele sempre consultar o RAG, ou enfim, para ele não alucinar. Isso é via prompt, isso a gente ensina lá dentro do Strat Academy, todos os posicionamentos que a gente tem para fazer isso, mas é via prompt e via estrutural, então a gente separa o que é importante no prompt, e para que ele busque informações aqui dentro do RAG sempre que possível. E aqui a gente tem o nozinho, ele é o prompt dele é o básico, tá? Não mudei nada aqui em relação ao prompt. E vou fazer algumas perguntas baseado nesse banco de dados vetorial que a gente tem conectado aqui, tá? Então, como tool, a gente normalmente utiliza, quando a gente vai usar um AI Agent, a gente utiliza ele aqui como tool. E quando a gente vai utilizar o Question and Answer, é bem difícil eu utilizar esse nó aqui em aplicação de cliente, tá? É muito específico. A gente tem um FAQ automático, acho que, se eu não me engano, do chat da Strat, mais 2 clientes que utilizam isso aqui, senão são os AI Agents. E ele tem o Retriever aqui, que é basicamente onde ele vai buscar essas informações. O que a gente tem de importante? Lembra que a gente falou sobre os chunks aqui? E sobre o overlap de informações? Aqui eu determino qual que é o limite de retriever de busca, quantas respostas eu quero que ele busque baseado nesse contexto. Então aqui a gente vê, ó, do lado esquerdo, pessoal, se a tela tiver menorzinha ou se alguém tiver com alguma dúvida específica, pode mandar aí. Deixa eu botar uma aguinha aqui. Alguém tá meio perdido até agora? Estão conseguindo entender? Show de bola. Vamos lá. Então, aqui é o limite de respostas que eu quero dentro dessa busca que ele vai fazer dentro do meu banco de dados vetorial. Aqui, ele trouxe aqui, ó, 4 respostas que podem ter a ver, com base no que a inteligência artificial colocou, que podem ter a ver com a mensagem. Qual que é a mensagem? O que eu mandei aqui que eu nem lembro? Olá. Então, basicamente aqui, né, nem fez muito sentido porque não foi uma pergunta. Então, ele só buscou, basicamente, dentro desse contexto, algo mais simples, algo mais genérico. Aqui, de novo, a gente usa o modelo, aqui, 4O, tá? Dentro dessa estrutura que eu coloquei aqui, consegue colocar o 4.1 nano, consegue, Albert, dá para utilizar o Gemini? Dá, de novo. Fica a critério de vocês, eu estou mostrando aqui o que funciona dentro da minha operação e o que eu uso aqui. E eu não gosto de inventar muito firula, de querer testar muita coisa. Por quê? Porque a gente tem projeto pautorando aqui e a gente tem o pessoal de pesquisa e desenvolvimento que faz esses testes, mas está no cliente, está funcionando, a gente não fica trocando isso com muita frequência. A gente muda o modelo e tal, mas não fica fazendo muita estrutura, porque a estrutura do cliente está rodando e a gente não pode ficar mexendo muita coisa. Vamos lá, aqui a gente vai dizer qual que é o Vector Store que eu quero, então ele vai lá dentro da minha estrutura do Supabase, que é a estrutura que a gente criou, vai buscar baseado no Match Documents, que é o que a gente criou lá internamente, dentro da estrutura de tabela, e ele vai buscar baseado no ID que a gente tem estrutural para esse cliente em específico. Albert, posso ter mais de um banco de dados vetorial dentro do Supabase? Pode. O importante é sempre lá naquele arquivinho que eu mostrei para vocês. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Ó. O importante é sempre nesse arquivinho. Depois eu posso criar um videozinho. Mas é mudar aqui, ó. Dá um Ctrl F em Documents.
e sempre que tiver o nome aqui, ó, Create a Table Documents, tu vai colocar, sei lá, tu pode colocar o nome do cliente aqui, tá? Aqui também tu vai ter que mudar o nome em si, aqui tu vai ter que mudar a parte de seleção que ele vai fazer essa pesquisa query com um nome específico. Aqui, como ele criou uma tabela com o nome Documents, não tem muito segredo. Então, eu coloquei ali Documents só porque estava na geração lá e virei. Mas se tu tiver um banco de dados vetorial para cada cliente, ou para cada estrutura, ou para cada tipo de operação, ou para cada tipo de agente, sem problema nenhum. A gente tem estrutura de multi-agentes aqui que utiliza também mais de um banco de dados vetorial específico para cada função. Vai puxar o nome da tabela, então, voltando aqui, vai puxar o nome da tabela, às vezes eu me perco um pouquinho nas informações e vou longe. E as informações aqui do modelo que eu uso no Embeddings. Eu sempre utilizo o mesmo modelo que a gente utilizou aqui para incluir isso no Embeddings, que é o ADA2, e para buscar essas informações aqui é a mesma coisa. Então, dentro desse modelo, a gente tem dois modelos aqui, basicamente. Um modelo de pensamento, que é o 4O, que a gente está utilizando aqui, e um modelo de Embeddings, para quem quiser analisar, de novo, leiam a documentação, muito bacana trazer essa questão. OpenAI. Analisem a documentação, deixa eu só botar um docs aqui, para estudar, ver questão de precificação, ver questão de como funciona isso, analisem a estrutura aqui, ó, ele tem um preço de embeddings um pouquinho diferente, em comparação, por exemplo, ao 3 Small, em comparação a outros modelos, e aí leiam a documentação, não vou entrar muito a critério disso. E aí a gente tem um modelo aqui de embeddings para buscar essas informações dentro do Supabase. Então ele vai lá com o modelo de linguagem e lê todos esses... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Todos esses números aqui, ó, em banco de dados vetorial, e busca essas informações e traduz isso. Então, primeiro, para incluir, a gente traduz de texto para banco de dados vetorial, e para buscar a mesma coisa, a gente usa o embeddings aqui para fazer essa busca de vetor para traduzir para texto. Então eu vou abrir aqui, deixa eu só ver o que está conectado aqui. Não recebi meu produto, fazendo um testezinho aqui. Ó, ele vai lá dentro do banco de dados vetorial e vai buscar tudo que tem a ver com a questão de recebimento de produto. Ó, aí diz, se você não recebeu o produto, siga as etapas para iniciar o serviço de reembolso. Aí tem todas as etapas e por que ele traz essas informações. Porque dentro do meu banco de dados vetorial, eu tenho, por exemplo, isso aqui tá de um e-commerce, eu tenho todas as informações sobre a parte estrutural de, como é que chama? De termos de uso, alteração de rastreamento, tem todas as informações aqui, tem informações sobre o produto, informações específicas sobre a empresa também, sobre o e-commerce em si. Então ele foi lá, para quem não está acostumado a trabalhar dentro do end-to-end, quem não está acostumado a trabalhar com essa estrutura, eu só coloquei um chatzinho aqui para a gente poder testar de forma dinâmica aqui na live. Então ele foi lá, ele buscou qual foi a informação que eu coloquei, ó, não recebi meu produto. Baseado nessa informação que esse prompt, o prompt de vocês vai estar diferente, tá? Assim como o nosso prompt lá dentro do cliente, ele também é bem diferente. Ele vai lá dentro da estrutura do Vector Store, a gente vê aqui, ó, que ele faz primeiro uma consulta dentro do banco de dados do Supabase, traz essa informação com o tamanho 4, que é o tamanho que a gente buscou de informações, e ele vai lá e busca 4 chunks, ou 4 chunks mais overlaps, né, que seriam a parte de respostas, que tenham a ver com essa questão do produto da pergunta que eu fiz. Então ele vai lá, busca essas informações em vetor, ó, olha o vetor que ele traz aqui, tá vendo? E aonde está esse vetor? São esses numerozinhos aqui dentro do banco de dados vetorial. Então ele vai lá, busca esse vetor, deixa eu ver se eu desenho aqui, ó, que é basicamente as informações que a gente transformou isso em vetor, ele vai lá, busca essas informações, aqui tem uma caralhada de coisa, e ele busca esse vetor, traduz dentro da parte do embeddings para contexto, então ele transforma isso em texto de novo, ele analisa esse contexto, e aí baseado dentro do meu, ó, o que a gente tem lá dentro do banco de dados vetorial, tá? Arrependimento de compra, ó, o cliente pode selecionar até 7 dias depois. Aqui fala sobre os 15 dias, ó. Então isso aqui está dentro do meu banco de vetorial. Não se aplica ao reembolso caso o endereço não. Isso tudo aqui está dentro do meu banco de dados vetorial. Ele buscou esses 3 argumentos, ó. Então ele viu, contato com a equipe de serviço de atendimento,
rastreamento de 15 dias para declarar não recebimento da mercadoria. Ele pega esses 2 contextos, que são os contextos, lembra que a gente pediu aqui 4, limite de 4 contextos para ele buscar. Então ele vai analisar esses 4 contextos, a gente consegue analisar aqui nos logs. Ele analisa os 4 contextos e vê o que faz sentido ele responder. Então aí entra a questão do output da inteligência artificial, que ele traz esses 4 contextos de forma dinâmica em forma de resposta. Então, de novo, básico, ele foi lá, buscou essas informações, traduziu de vetor para texto, analisou essas informações e a gente teve essa resposta aqui. Claro que ela não está tratada aqui de nenhuma informação, mas ele vai lá, busca essa resposta e aí o que cairia aqui, né? Só trazendo para vocês, aqui seria a entrada. Eu odeio pintar fluxo, mas vamos lá. Aqui seria a parte de entrada, e aqui seria a parte de saída, certo? Então aqui seria saída. Então aqui seria a entrada, por exemplo, do WhatsApp, trazendo casos reais de novo, pessoal. Isso aqui é um cliente que está rodando. A entrada seria o quê? Toda essa parte de controle aqui e depois a estrutura. Opa, mudei aqui. E depois a estrutura de controle aqui, ó, de entrada dentro do meu agente. Então aqui seria a entrada, né? Claro que aqui a gente tem buffer, tem toda a parte de relatório, transcrição e tudo mais. Seria a parte de entrada. Isso não necessariamente precisa vir do chat, tá? Quem está acompanhando aí não entende um pouquinho do end-to-end, não precisa vir do chat. Isso aqui podia ser uma mensagem de WhatsApp. E depois ele tem a saída. Claro que a saída ele me mostrou aqui, né? Mas aqui a saída seria o quê? Ó? A gente manda para um agente fragmentador e depois esse agente fragmenta a mensagem e adiciona dentro do nosso banco de dados com os relatórios, basicamente, que a gente tem. Galera, não vou... deixa eu só puxar aqui. Isso também seria... Aqui seria uma estrutura de agente, tá? Ó. Aqui eu coloquei de novo um question and answer, só para facilitar aqui. Coloquei um chatzinho. Mas isso aqui poderia estar dentro, um vector store dentro de uma estrutura de cliente. Isso aqui eu dupliquei de um fluxo de cliente, tá? Não vou abrir aqui porque tem dados sensíveis, mas ele está lá no fluxo de cliente e a gente trouxe ele aqui da mesma forma. E eu incluo ele aqui como tool e, de novo, eu declaro ele na tool, faço algumas funções para que a gente possa consultar esse banco de dados vetorial sempre que possível. E, de novo, alucinações acontecem, tá? Existe uma porcentagem de erro que a gente já deixa isso muito declarado com o cliente, só que a gente tem aqui algumas formas que a gente consegue, bem diferente das alucinações que o pessoal tem, as nossas são bem menores, a gente consegue, são alucinações controladas que a gente passa para o cliente, né? E aí a gente deixa ele claro que vai chegar uma hora que às vezes pode dar um erro, alguma informação, principalmente na questão de estruturação de banco de dados. E aí depois eu posso trazer para vocês, eu peço para o Gabriel trazer uma aula específica de como é que a gente segmenta essas informações antes de jogar ela dentro do banco de dados, tá? A gente faz uma estrutura, para quem manja de Python, a gente joga os PDFs dentro de uma estrutura ali que roda Python, que transforma as informações do PDF em busca segmentada, mas isso é um negócio mais avançado, não faz muito sentido entrar aqui ao mérito. Então, de novo, eu consigo usar o banco de dados vetorial em qualquer estrutura, eu consigo utilizar também, deixa eu ver se a gente está... Eu não estou na instância desse end-to-end, mas a gente consegue utilizar isso dentro do Assistant, tá? A gente tem bastante estrutura que não utiliza o AI Agent, que utiliza o Assistant, e a gente consegue utilizar a busca de dados vetorial via tool lá internamente. A gente faz o buscar isso, informação e trazer dentro do banco de dados vetorial. E aí eu vou deixar esse template aqui para vocês, claro, de novo, eu sou um cara que sou contra template, principalmente em relação a dar um template e achar que isso vai funcionar para vocês. Então, aqui, de novo, vai ter o template pela questão de inclusão de arquivo, para vocês testarem como é que funciona, mas não fiquem presos a esse template, não fiquem presos a essa estrutura. Albert, eu vou usar isso para sempre. Não, busquem informação, busquem conhecimento, leiam documentação. Isso é o que eu prego bastante, quem é da mentoria sabe, né, Gustavão? Puxar bastante o lado de vocês para que vocês estudem, tá? Porque não existe uma verdade absoluta, inteligência artificial é muito cíclico, aí, ó. Inteligência artificial é muito cíclico, o que funciona hoje pode não funcionar daqui a uma semana, e se você é um cara do template, se você está acostumado a só baixar templates, meu amigo, você que está aí, está acostumado a só baixar templates e esperar que funcione dentro dos clientes,
você vai sofrer, infelizmente você vai ter churn, vai ter cancelamento, você não vai conseguir escalar e não vai conseguir ganhar dinheiro com esse mercado. De novo, sou uma pessoa bem transparente, sou uma pessoa bem sincera, e é isso que eu digo para vocês, é isso que eu digo para os mentorados, digo para quem é da comunidade, digo, enfim, essa informação que eu trago para que vocês busquem conhecimento, não fiquem presos a templates e achar que isso vai resolver a vida de vocês. Eu prefiro... Aí, ó, boa, irmão, tem meu respeito. Galera, sobre banco de dados aqui, tranquilo? É isso aí. Vai ter gente, tá? Tem gente ganhando dinheiro com tudo no mercado, mas quem me conhece sabe o que eu falo é o castelo de areia. Então, essa é uma galera que daqui a pouco, cara, vai vir uma AGI, o próprio N2N já tá com atualização, né? Que ele mesmo faz essas estruturas, e o template ele vai morrer, e principalmente quem comprou o template vai se lascar, e quem vende template tem um prazo de validade aí que não vai ficar um ano no mercado, vai ficar preso ali, porque não vai saber vender conhecimento a fundo. Então, isso é uma questão que eu digo, é o castelo de areia. Não montem o castelo de areia, por quê? Porque tu vai conseguir montar uma coisa rápido, mas ele vai... É um grão de areia que vai cair do castelo e vai desmoronar tudo. Aberto a perguntas, vamos lá, antes de entrar para o próximo tema. Perguntas sobre RAG, perguntas estruturais. Galera, liguem o microfone também, fiquem à vontade, tá? Quem tá na vez aí? Eu que tenho que dizer, né? Alexandre, manda. Áudio bugou. O meu áudio ou o teu áudio? Você acha que terá espaço aqui para quem vende? Galera, tem mercado. Vocês têm que. Qual que é o ponto? Vamos lá. Analogia simples. Existe espaço para quem é secretária, para quem está começando no mercado, ou quem é atendente comercial? Existe. Se existe um espaço humano, existe espaço para inteligência artificial. Existe tanto espaço para IA ativa como IA passiva. O que é IA passiva? A gente tem algumas implementações que a gente faz que ela não interage diretamente com o cliente. Então, eu não estou na instância, mas ela não interage diretamente com o cliente. Ela escuta o WhatsApp, escuta o que o cliente fala, escuta o que a secretária fala, no caso que seria o SDR, e ela gera insights para mandar tanto para o dono da empresa quanto para o responsável. A gente tem uma implementação, por exemplo, que é dentro de uma imobiliária, onde são 17 corretores, se eu não me engano, e a gente tem essa IA que fica analisando esses 17 corretores atenderem e traz insights para o dono da imobiliária e também gera insights para o corretor, para o próprio corretor. Então ela fala assim, ó, fulano, vamos dizer, ó, Alexandre, eu vi aqui que tu atendeu esse cliente desse jeito, acabou não fazendo um follow-up completo. Ou eu vi que dessa forma aqui não foi a melhor forma de atendimento. Tu podia ter explorado mais quebra de objeção. Então, isso é uma IA passiva que a gente chama, a gente trabalha com essas implementações, tá? Principalmente como quebra de inércia ali para entrar no cliente. Por quê? Porque uma vez que ele começa a ter insights, ele começa a entender que o time dele não atende de uma forma boa, e aí a gente vai para uma IA ativa, que seria a IA que vocês estão acostumados a ver implementação, que é a IA, que é o agente de SDR. Não só SDR, tá? Agente de suporte, estrutura de BDR, que seria a parte de disparos, depois mais uma SDR, tem mercado para tudo, tá? Existe mercado, só que, de novo, não vai existir mercado para quem não sabe resolver problema. De novo, digo e repito, o importante quando a gente trabalha, até comentei ontem, não lembro com quem foi também, quando a gente trabalha uma estrutura de implementação, quando a gente trabalha qualquer estrutura assim, de cliente, vocês têm que entender que o cliente ele não quer saber como vocês vão solucionar. Ah, mas eu vou usar a inteligência artificial, vou usar LLM da OpenAI e vou usar o 4O para você. O cliente não quer saber, cara. Ele quer saber o que tu vai fazer, quais são os benefícios que vão entrar ali dentro da empresa dele. Ele está vendo o quê? Resultado e custo, certo? Quanto ele vai te pagar e quanto você vai trazer de retorno para ele. Então, entendam, trazendo insights de novo na parte comercial, entendam que na hora de vender, pouco importa se é um agente CSDR, pouco importa se é no N2N, pouco importa se tu está usando um 4O, o cliente ele está de olhos fechados para isso. Não dificultem o processo de venda, porque em questão de estrutural, e façam o feijão com arroz, é o que a gente explica, é o que a gente ensina, é fazer o feijão com arroz. É o quê? Analisar processo,
porque pode ser que o processo comercial dele tenha algumas falhas e não necessariamente tu precise de um agente de inteligência artificial. Às vezes, com uma própria automação, tem clientes de automações que a gente faz, implementações que a gente faz, que o cliente ele falou assim, cara, eu quero só que quando o lead entrar no WhatsApp, ele cai no meu CRM. E os caras pagam por isso. A gente faz dezenas e dezenas de implementações com isso, que não envolvem inteligência artificial. Pode falar. Oi. Tu mudou. É porque eu abri o áudio aqui para fazer a pergunta, mas pode concluir, por favor, tá muito bom. E existem implementações que elas não são necessariamente agentes de inteligência artificial, elas são automações. E o cliente, cara, o cliente não quer saber se é agente, se é automação, se é isso, se é aquilo, qual ferramenta eu uso, qual estrutura eu uso. Ele quer saber se vai solucionar a dor dele. Solucionou, ele vai te pagar por isso. Então vocês têm que ser solucionadores de problema e não vendedores de tecnologia. Existem dezenas de tecnologias que tu pode utilizar, pode fazer, mas tu trazer isso de uma forma difícil para o cliente, ele não quer saber. Perfeito. Eu queria, primeiro, parabéns pelo seu conteúdo, acabei de seguindo. Já falei com os meus filhos, a gente vai entrar na sua mentoria com certeza. A gente mora aqui nos Estados Unidos e estamos sentindo uma dificuldade de cultura, né? Por exemplo, aqui os americanos, os brasileiros que moram aqui pagam a partir do setup, quando a gente vai cobrar para um agente, né? Que a gente cobra aqui $1.500, às vezes $2.000. Mas no Brasil, quando fala de setup, todos os clientes unânimes já falam, mas eu não quero pagar essa parte de implantação, e aí você vai cobrar uma parcela por exemplo, de $300, né, que a gente cobra aqui de $300 a $500, dá R$2.500, o cliente também já vê isso como uma resistência. A minha pergunta é, no mercado brasileiro hoje, da forma que a gente está caminhando, ele não tem essa questão de pagar a parte do setup e uma mensalidade para entregar um agente de SDR cobrando R$1.500 por mês, substituir uma funcionária, é muito caro? Tá. Trazendo esses pontos e aí para vocês em questão, principalmente sobre essa estrutura, a parte comercial, a parte de fechamentos e o mercado, principalmente tu que tá fora do Brasil aí, trazendo como é que tá o mercado brasileiro hoje, cara, é um mercado que assim, ó, assim como qualquer mercado de novidades, qualquer mercado de hype, existe a galera que cobra barato e faz qualquer serviço e existe as empresas diferenciais. Hoje a gente tem, dentro da Strat aqui da nossa estrutura de implementação, a gente tem um time completo. Então tem um time de CS, tem um time de comercial, tem um time de suporte, tem um time de dev, enfim, tem todo. Nós somos uma empresa de implementação. Então isso nos traz um posicionamento diferente e eu gosto de trazer 2 pontos, por quê? Porque o meu caso real, o meu dia a dia aqui em relação à agência, pode ser um pouquinho diferente de quem está aqui na live, ou pode ser um pouquinho diferente de quem está começando. E é muito diferente do quando eu comecei. Então, eu gosto de trazer esse ponto, porque lá no começo, quando você vai fazer as primeiras implementações e tudo mais, é ideal que você vai cobrar mais barato que o mercado, para que você possa ter alguns cases e você aprender. Como qualquer outra coisa na vida, você às vezes começa de servente para chegar num outro patamar. Então, hoje o mercado brasileiro, como é que a gente quebra essa estrutura? Hoje a gente cobra setup, tá? A nossa estrutura comercial é setup mais mensalidade, sempre. Isso funciona muito bem, mas como é que eu fecho um contrato muito facilmente? O Gabriel tá aqui do lado, ele tá fazendo umas partes comerciais aqui, e o que a gente tem que funciona? Cara, hoje, graças a Deus, a gente tem um fluxo de caixa que a gente não precisa do valor do setup de uma vez só. Então, o que eu falo? Se o setup é R$15 mil, eu parcelo o cara em 10 vezes. E ele não enxerga o setup como impedimento, entendeu? Isso é uma coisa assim... Aí eu falo pro cara, ó, vai custar tanto por mês, que é o quê? O valor do setup dividido em 12 vezes, que é o nosso contrato, ou 10 vezes, dependendo do contrato, e o valor da mensalidade embutido. Então, o cara vai olhar e vai falar, pô, é 3 mil, é 4 mil reais por mês, e constante durante... Ele não vai ter... A gente chama, né? Ele não vai ter que tirar aquele talagaço, que é o quê? Que é botar 5 mil, 10 mil, ou no teu caso aí, se for fazer uma implementação no Brasil, cobrando em dólar ainda muito mais caro, essa questão. Mas tem mercado, tá? Hoje a gente fecha implementações aí de 30 mil reais, enfim, de 15 mil reais, a gente fecha essas implementações e, cara, de forma simples, a gente só divide em 12 vezes. Isso não é uma problemática, por quê? Porque tu quebra a barreira de entrada, quebra a inércia, isso que eu digo para vocês, e hoje a gente faz isso, mas vocês também conseguem fazer isso, por exemplo, usando asas e antecipando a grana. Vocês vão perder um pouquinho de grana, mas vocês vão parcelar lá em 12 vezes, vão antecipar essa grana para que vocês tenham. Então já façam a conta, né? Quem não é do financeiro e às vezes vai, e isso eu digo abertamente, não para ti específico, Alexandre, mas para a galera, porque às vezes a gente recebe isso, falou, pô, Helbert, tu falou que era para eu colocar no asas, coloquei lá, antecipei, e o que era 5 mil virou 3. Tomem cuidado, né, galera? Tem taxa, todo mercado tem taxa, quem trabalha aí com
com link de pagamento sabe disso. Então, analisem a taxa, às vezes joga numa plataforma lá, antecipa essa grana, vai pegar essa grana à vista e cobra um pouquinho a mais ali do cliente mensal e dá para fazer isso. E sobre o mercado brasileiro, cara, assim como qualquer estrutura, tem gente que faz mal e porcamente, a gente atende muitos clientes, às vezes, clientes muito específicos assim, principalmente de clínica, tá? Clínica de estética, na área da saúde, que o pessoal veio de uma outra implementação e aí conheceu a gente, já vindo de uma outra implementação, falou, Elbert, o cara me prometeu aqui Deus e o mundo e me entregou nem Deus, nem mundo. Então, o mercado é assim, cara. Isso é uma coisa, por isso que eu prego bastante essa questão do educacional aqui, e quem é mentorado sabe que eu puxo muito ali pra galera, fala, galera, estuda, faz isso aqui, não adianta você querer importar o meu fluxo aqui funcionando num cliente, porque eu nem consigo duplicar o meu fluxo, na minha estrutura, eu não consigo duplicar um fluxo e aplicar em outro cliente. A gente tem, às vezes, o João aqui, que cuida da parte de dev também, ele se bate um pouco, por quê? Porque ele não consegue duplicar e fazer funcionar em 7 dias, que é o nosso prazo de MVP hábil, né? Ele precisa trabalhar em cima do fluxo, precisa aplicar, e o cara usa o cara usa um pipe run, pipe drive, pega a documentação, pega isso, pega aquilo. Então tem muita estrutura que às vezes tu vai ter um tempo ali e vai depender de conhecimento, tá? Isso é muito importante e, enfim, acho que não sei se era isso. Era sim, obrigado. Meus filhos estão aqui, são meus sócios, né? E assim que a gente terminar aqui, depois pode pedir para o seu comercial me chamar, eu tô lá no grupo. Só pela sua aula hoje, pela sua seriedade, eu quero fazer parte da mentoria, até porque eu sempre vejo que a gente tem que andar com aqueles que já caminharam, porque o sucesso deixa rastro, né? Então, eu tenho 50 anos, entrei nesse mercado porque sou treinador, palestrante aqui nos Estados Unidos, mas eu vi que treinar vendedor já é coisa do passado. Então, a gente está conectado na IA e vai ser um prazer ter você como mentor, tá bom? Parabéns aí. Isso, irmão, vai ser um prazerzaço ter você aqui. Já temos uns mentorados aí, não sei quem que tá na call aí, mas tem o time também, tu vai gostar bastante. E é isso, meu mérito aqui é distribuir conhecimento de qualidade, e com certeza é o que a galera fala. Eu não venho pra live para botar o link depois, tá? É o que eu digo, chama o time comercial lá, porque o meu negócio aqui não é vender, é estruturar. E, mano, depois me passa o remedinho que tá tomando, porque tá com 50 anos aí com essa cara. Meu parceiro. O cara tá inteiraço. Mas show de bola. 5 filhos, tá? É por isso, tenho 5 filhos, de 22 a 25 anos, então acho que é por isso, me dou muito trabalho. 2 estão aqui na live, inclusive. Show demais. Deus abençoe, parabéns, aí, tá? Valeu. Galera, mais alguém tem alguma dúvida? Ó, esses dias vi um SDR que soltava dados de outros. Aí, ó, acontece, tá? A gente já viu cada coisa aí no mercado, tem bastante coisa. Automação interna para redes sociais, programas internos, isso aí, galera, tá? A gente tem implementação aqui que vocês nem imaginam e nem todas elas envolvem IA, tá? Algumas não são agentes de IA, algumas são automações e a gente vê cada coisa, tem uns negócios bem bizarros que acontecem. Show de bola, Gustavo, tamo junto. Eu prometi que ia falar sobre como e prometi que ia falar sobre mais alguma coisa, só que não vai dar tempo, eu vou ter que entrar uma call aqui, ó, eu vou liberar uma call agora para os mentorados ali de 30 minutos exclusiva para quem é mentorado. Aí, ó, Bruno. Tamo junto, irmão. Daqui a pouco nós já vamos entrar em call aí. E, galera, vou deixar gravada a live, vou deixar liberado o template, vou tentar gravar uma aula sobre as coisas que eu prometi ali, principalmente sobre a questão do como ali, que eu vi que tinha bastante gente com dúvida, principalmente sobre a API, integração, como é que a gente faz solicitação e alteração de card, alteração de status, alteração de responsável. Vou me comprometer aqui com vocês em gravar um vídeo sobre isso. E tem mais um assunto também lá que eu vou liberar depois, e aí eu gravo um vídeo, mando para vocês no grupo, sem problema nenhum. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algo específico? Não? Show de bola, irmão. Que bom que tu curtiu. O foco é realmente esse, que a gente possa trazer um conteúdo de qualidade aí, trazer essa estrutura aqui para todo mundo. E, de novo, uma estrutura que funciona, tá? Não estou aqui vendendo uma coisa que não funciona para vocês. Albert, por que você não usa isso? Porque não funciona na minha operação, porque eu não vou parar para testar. É o que funciona, é o que valida, é o que eu ganho dinheiro, é o que eu faço. Então, eu vivo disso e é o que eu trago como mérito. Quem me conhece sabe, cara, não vou fugir disso. Podem continuar me acompanhando, que esse vai ser o
o decorrer dos próximos capítulos, a gente está montando uma estrutura bem bacana. Às vezes eu não tenho muito tempo de atenção para o pessoal da comunidade, mais para os mentorados e mais para quem está dentro do curso e tudo mais, mas eu estou me comprometendo aqui em gravar mais vídeos, trazer essa estrutura aqui de live com um pouquinho mais de tempo, então a gente vai aumentar depois um pouquinho de 1 hora aí para tentar ir para 2 horas, quem aguentar o rojão dentro da live. Quem me conhece sabe que eu toco 6 horas de call direto sem problema nenhum. E é isso, galera. Muito prazer ter vocês aqui. Muito bom. Tem bastante gente nova que está entrando. Fico à disposição. Me chamem no privado, tá? Albert, não entendi alguma coisa. Albert, estou viajando. Eu quero uma explicação. Sempre que eu puder, eu vou mandando áudio, respondendo a galera. Tem todo o meu time também que está acompanhando lá. Quem quiser ver questão da área de membros, ou enfim, conversa lá com a Rafa do suporte. De novo, o foco aqui não é vender. Show, toda quarta-feira, às 20 horas, live, tá, galera? Tem, que eu tenho aqui com a comunidade. A gente sempre traz essa estruturação. E deem ideias, tá? Mandem lá, Albert, tem um problema aqui, a gente pode debater em live sem problema nenhum. Essa live de hoje sobre RAG foi exatamente um problema que não lembro exatamente quem teve, mas muita gente me chamou lá e eu falei, cara, vamos trazer isso para dentro da live para trazer essa estrutura. Senhores, é isso. Galera que é mentorada, já vou passar o link ali para vocês. A Rafa já mandou o link, deixa eu vou avisá-la aqui. E aí a gente já traz essa estrutura. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado aí por todo mundo comparecer. Qualquer dúvida me chamem e bora para cima. Valeu, galera.